pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Debate na Pista, programa do BNP, em que nós, setoristas, discutimos sobre tudo o que aconteceu no último GP, dessa vez, GP do Japão. Para começar, quero apresentar a dupla que está aqui comigo, eu não estou sozinha, né? E a dupla que estava aqui no primeiro Debate na Pista está aqui de novo, estou muito, muito feliz. Quero começar com ela, que inclusive é aniversariante do dia, tá? Carlinha, meus parabéns, minha querida, é um prazer trabalhar com você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Julinha, pelo aniversário. Obrigada pelo carinho e é um prazer estar aqui de novo no lugar que eu mais amo. E vamos para mais um debate na pista. Prazer é nosso, Carlinha. E também, nós estamos sozinhas, estamos com ela, Dudinha. Seja muito bem-vinda, Duda. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, Julinha. Feliz aniversário, Carlinha. É um prazer estar aqui de novo com vocês em mais um debate e acho que vai ser bem interessante dessa vez. Como sempre, também quero agradecer a Mel, que está sempre nos bastidores, fazendo com que esse programa funcione, vá lá, tudo certo. Mel, nós somos muito gratas por você aqui. Um beijo. Então, finalmente, podemos começar as pautas desse final de semana. Final de semana que, inclusive, todo mundo teve que tomar um café, ficar acordado para conseguir assistir tantos treinos contra a corrida. Não é fácil, os horários do Japão, corrida 2, treino às 3 da manhã. Não é fácil para ninguém, mas nós que amamos estamos sempre aí, ligadinhos. E eu quero, por favor, ouvir de vocês uma análise do final de semana. Treinos livres, classificação, principalmente com o apoio do Max Verstappen. O que vocês acharam? Pode começar, Carlinhos. Foi um final de semana, assim, com muitas surpresas, né? O que a gente achava que ia acontecer, assim, uma corrida mais emocionante, algo que, tipo, o Max vai ser campeão. E aí a gente, ali no início da corrida, uma largada espetacular do Leclerc. Aí a gente já pensou, poxa, hoje vai render muito. Aí o Sainz bate uma bandeira vermelha de 2 horas e apenas 40 minutos de corrida, assim. Ai, gente, que decepcionante, quero chorar. E, assim, o final de semana muito bom. Falando em questão das outras equipes, a Alpine se destacando muito esse final de semana, as duas Mercedes também. A gente viu as duas Ferraris assim também muito confiantes nesse final de semana, embora tenha acontecido na corrida o Sainz acabar batendo, mas a gente viu as equipes esse final de semana todas andando muito bem. Até a McLaren em alguns momentos assim também se destacou, a Haas andando super bem. Em alguns momentos da corrida a gente teve o Mick Schumacher liderando a prova, tipo, nossa, muito legal. E assim, foi um final de semana muito bom. Chegou na corrida e desandou, foi boi com a corda, enfim. Mas foi um final de semana bom, assim, contando no geral com todas as equipes e desempenhos. Eu acho que uma das melhores partes do final de semana foi justamente o post do Mickey falando, olha, poucos têm, tá, esse talento de liderar a prova igual ele fez, foi por pouco tempo, mas o importante é que ele liderou. O print é eterno, né? Ninguém vai esquecer. E para você, Duda, como que foi esse final de semana com os treinos, classificação e a corrida? No treino livre 1, a gente teve uma Mercedes não tão boa, acho que eles ficaram em P14 e P15. E aí, no segundo treino livre, eles aparecem, dominam o segundo treino, fazem P1 e P2, deixam aquela pontinha de esperança para os mercedistas ali, será que vão conquistar a pole? Porque Suzuka sempre traz, né, tem aquela ponta de expectativa, porque Suzuka, e a gente viu uma Alpine muito boa, Fernando Alonso sensacional, Esteban Ocon incrível no decorrer do fim de semana. A gente teve uma surpresa que foi a McLaren, inclusive. A gente teve também a Haas, e acho que um ponto positivo e negativo foi a Ferrari, mas em relação à corrida, ficar acordado 2 da manhã para assistir 2 horas de bandeira vermelha não foi fácil. Mas o que a gente não faz por amor a esse esporte, não é mesmo? Você bem falou, Duda, da Mercedes, inclusive a Mercedes sempre dominava no Japão depois que a era híbrida começou dos motores, né? Mas a Mercedes esse ano realmente é uma Mercedes muito atípica, então seria muita surpresa se tivesse dado tudo certo na corrida. Mas vocês duas citaram, acho que um ponto que mais chateou os fãs do automobilismo foi justamente essa red flag de 2 horas. Ninguém quer ficar acordado e ter que esperar um tempão para a corrida começar. Já tinha acontecido no último GP, né, em Singapura, e tivemos que esperar quase, acho que 1 hora, se não me falha a memória, né, para começar a corrida. E agora mais red flag de 2 horas, e aí chuva. Antes da corrida começar já tinham notícias que provavelmente ia atrasar, mas a gente sempre fica naquela expectativa, pô, tem pneu de chuva,
chuva, quem sabe, não dá para começar. Mas, enfim, né, quem ficou acordado podia ter dormido um pouquinho mais, porque demorou, um tempão de red flag. E, juntamente, né, com essa bandeira vermelha nada agradável, também tivemos uma decisão de uma maneira bem chata. Eu acho que as duas últimas decisões de campeonato, por mais que a última tenha sido bem emocionante, poderia ter sido de uma maneira um pouquinho melhor, né? A FIA anda deixando a desejar bastante pra gente. E eu quero análise de vocês dessa corrida, com a bandeira, com a decisão e todo o caos que o Japão trouxe. Começando com você, Duda. A gente tinha, né, a notícia de que poderia atrasar um pouco a largada, mas não aconteceu. Eles largaram às 2 horas da tarde, no horário de Japão. Então foi ali, tá normal até o momento. Relargaram no horário certo e tudo mais. Aí a gente viu na primeira volta todo aquele caos, a largada boa do Leclerc, a largada boa do Max, o Vettel rodando lá atrás, então a gente já estava ali, já começou o caos. E aí a gente teve, né, a aquaplanagem do Carlos Sainz e ele rodando na pista, que foi para mim uma cena assim bem chocante. Aí depois a gente viu um Gasly muito bravo nos rádios, aí ele saiu do cockpit, a gente não estava entendendo nada do que ele estava tão bravo. E aí veio a bandeira vermelha, que eu acho que quando deram a bandeira amarela e o safety car entrou na pista, na minha opinião, já deveria ter sido dada a bandeira vermelha, porque a gente viu que tinham dois tratores na pista e a gente, automaticamente, quando você pensa em Suzuka e chuva, você lembra do acidente do Jules Bianchi, que foi na mesma pista, com as mesmas condições e com o trator na pista. Então, assim, foi um momento em que você pensa, 8 anos depois, nas mesmas condições, na mesma pista, a FIA não aprendeu com o erro que foi cometido no passado. Então, assim, deu aquela dorzinha no coração, mas graças a Deus tudo acabou bem, ninguém ficou ferido. A gente viu também, em relação ao acidente do Carlos, a gente viu o onboard dele. Assim que ele sai do carro e o safety car tá na pista, um único Marshall fica e puxa o carro dele com uma corda enquanto os carros estão na pista. Então, assim, é uma cena chocante ver o Marshall correndo, tentando puxar o carro do Sainz, e ele só saindo, só com um bico para fora, assim. As 2 horas de bandeira vermelha foi, assim, triste, porque a gente esperava um grande prêmio do Japão sensacional. O desfecho me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque a gente não entendeu nada da contagem de pontos, porque a FIA não falou como ia ser, se ia ser contado o total de pontos, os 100% dos pontos, né? Que é normalmente 25 para o primeiro e 18 para o segundo, e etc. A gente não teve a informação de como foi distribuída esses pontos. Eu acho que mais por o Max mesmo ficou chocado quando o repórter virou para ele e falou assim: "Você é campeão mundial". Aí ele virou e falou assim: "Eu sou campeão mundial? Como assim eu sou campeão mundial?" Porque foi muito do nada. Então, Suzuka trouxe aquela emoção, mas foi de um jeito diferente. É a segunda vez seguida que o Verstappen tem uma decisão de título de uma maneira muito caótica, né? Acho que ele nunca vai ter paz. Acho que o sonho dele é ter uma decisão calma, que não tá tudo certo, pontuação tudo conferidinha. A cena dele ali, naquela salinha que eles ficam pós-corrida, é de certa forma engraçada, né? Ele falou: "Eu sou campeão? Você tem certeza que eu sou campeão?" Porque ficou realmente muito confuso. Um assunto um pouco mais sério que você citou é justamente essa decisão da FIA, do trator na pista e não ter parado, e fica aquela confusão justamente pelo acidente, pela morte do Jules Bianchi, né? Então, mesmo se não tivesse tido esse acidente anos atrás, é nítido que é uma cena muito perigosa, uma coisa que não deveria acontecer, e acontecendo de novo. Inclusive, eu acho que uma das coisas mais tocantes no pós-corrida foi o post do pai do Jules falando. Imagina como o pai olhar aquilo, dá a impressão que o acidente do filho foi em vão, né? Aconteceu 8 anos, e ainda assim a Fórmula 1 parece que não mudou esse risco de segurança. A FIA se preocupando mais com questões muito banais de segurança do que com esses pontos importantes. Realmente revoltante para quem assiste, para quem é fã, para quem ama, e acho que principalmente para o pai e para o próprio Pierre Gasly, né, que tinha um amigo tão grande que faleceu nesse acidente, e ali ele, naquela mesma situação, e a FIA ainda punha o Gasly, né, e ele foi punido, eu não lembro com quantos pontos, segundos, mas dois pontos.
Assim, é completamente, sabe, a gente fica até sem saber o que falar, porque é uma coisa revoltante, falando que o piloto estava indo muito rápido. Eu vi, inclusive, uma onboard que, se não me falha a memória, do Hamilton ou do Russell, passando assim, por um tris do trator, dá uma agonia de assistir, e graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido com qualquer piloto, assim como aconteceu com o Jules anos atrás. Então é revoltante que essa questão de segurança da FIA ainda não tenha evoluído, né? Muito pelo contrário. Mas, enfim, agora com você, Carlinha, sua análise sobre essa demora da bandeira vermelha, das decisões, da maneira como foi muito caótico o GP do Japão. Foi uma corrida assim que no início estava prometendo bastante. A gente viu um Leclerc largando muito bem ali. Já pensou, opa, hoje a corrida vai render. Aí tem a questão do Max também, que ele freia mais dentro da curva, então ele já pegou posição de novo. A gente viu uma disputa muito legal ali. Só que logo ali na frente, quando o Sainz bateu, aí gerou bandeira vermelha e tudo mais, eu senti muita raiva da FIA por ela ter sido tão incompetente a bandeira vermelha inteira. Foram 2 horas, só coisa ruim vindo de dentro da FIA. Primeiro, porque o Gasly estava um pouco acima da velocidade permitida. Os carros estavam andando na velocidade que eles estavam conseguindo. Eles não estavam enxergando nada, simplesmente nada. Quem assiste a onboard sabe que não dá de ver. Estava chovendo, tinha água, estava descendo o céu. E como é que eles iam ver que o trator estava ali? Tipo, já era para ter tido bandeira vermelha muito antes deles começarem a passar lá onde que estava o acidente, tipo, uma volta antes ali. Também a questão do trator ali na pista. Gente, vidas, o Julius foi em vão, foi em vão. Tudo o que aconteceu foram 8 anos e a FIA não tá aprendendo nada. A cada final de semana que passa, a gente não sabe se é a Ferrari ou se é a FIA que tá tentando ver quem faz a maior burrice do final de semana. A questão também dos pontos, né? Ficou aquela indecisão inteira. Era para ter começado a corrida, se eu não me engano, às 15h50, não, 16h50, por aí. E aí, tipo, chegou a hora ali, tinha contado os 3 minutos que faltavam e nada. Aí não deram mais resposta e ficou mais um tempão ali, todo mundo esperando, para daí falar, vamos correr 40 minutos e é isso aí. Tá, e os pontos? Vai ser inteiro ou não vai? Porque se é uma corrida normal, há tipo umas 2 horas de corrida ali, umas 2 horas e meia, você consegue pegar os pontos inteiro, mas só 40 minutos, aí, tipo, ficou injusto para alguns e justo para outros, mas isso, sabe, sem explicação. A FIA foi completamente inútil, desculpa falar, mas o final de semana inteiro. Principalmente o que mais me dói é a questão dos meninos lá na pista, o trator lá. A gente ficou com muito medo, principalmente porque a gente já viu essa cena, a cena não foi legal, a gente sabe o resultado que dá, tá acontecendo essa situação. Então, assim, a FIA tem que maneirar aí nas situações dela e rever aí os conceitos, porque não adianta penalizar o Gasly por estar, tipo, acima da velocidade, sendo que a situação ali poderia ter tirado a vida de alguém de novo. Graças a Deus nada aconteceu. Mas, enfim, durante os 40 minutos ali de corrida, a gente viu um sobe e desce de gente ali, equipe se dando muito bem, Alpine andando muito, a Haas também. Aí chegou no fim da corrida, a gente viu a situação do Leclerc e do Pérez, os dois brigando muito bem ali no final. Aí o Gasly saiu da pista, voltou na frente, ele levou punição. E aí o Max campeão. Eu fiquei meia hora tentando raciocinar. Tem certeza? Aí quando eu vi que nem o Max não estava acreditando, eu falei, eu acho que isso daí não tá certo. E aí, enfim, foi campeão de uma maneira muito xoxa e capenga, não gostei. E também a gente viu uma briga de, acho que Alonso e Vettel, e foi muito bom. De resto, foi muito bom. É engraçado que é bem provável que isso aconteça na próxima corrida, que eles realmente vão comemorar de verdade, assim, Austin, né? Vamos ver, porque esse final de semana realmente foi um caos totalmente anticlimático, seria até estranho. Mas, enfim, sendo caótico, seja estranho, uma coisa é fato, Max Verstappen, campeão mundial. E para ele, nós já imaginávamos que isso ia acontecer esse ano, ele estava disparado, estava bem demais. Se ano passado ele estava bem, esse ano ele ficou ainda melhor. Ele praticamente não errou a temporada inteira, teve uma temporada impecável, uma pilotagem maravilhosa, a equipe Red Bull, todo mundo muito bem organizado, todo mundo na mesma sintonia. E é isso que faz um campeão, né? O cara tem uma mentalidade boa, pilota bem, tá? Trabalha em equipe
todo mundo alinhado, eu acho que isso foi fundamental. Então, eu queria análise de vocês justamente sobre esse campeonato do Verstappen, em comparação com o ano passado, esse ano, o desempenho do piloto. O que vocês acharam? Começando com você, Karine. Bom, sem dúvidas, o Max Verstappen é um dos melhores pilotos da atualidade. É, eu gosto muito da pilotagem agressiva dele, eu acho um cara sensacional na pista, não tenho dúvidas de que ele tem um grande futuro aí pela frente. Do ano passado para cá, ele juntou muita experiência, né, muito aprendizado, ele tá bem mais maduro nessa questão de pilotagem, de estar na pista e se concentrar melhor. Ele sabe a hora certa de atacar ou não. A gente viu isso ontem na corrida, quando o Leclerc saiu na frente, mas na curva a gente sabe que o Max ele freia lá dentro e aí ele já passou, o Leclerc ficou para trás e ali ele tomou ponta e só seguiu até o fim. Assim, sensacional, cara. Eu acredito que mais para frente aí ele, sei lá, seja um tri ou mais campeão. Porque o cara manja muito e é isso aí. Também o carro ajuda bastante. E esse ano a Red Bull tá com o carro impecável. Estrategista, a Hannah manja demais. Ela também tem uma grande ajuda nisso tudo. E eu acho que a Red Bull tem tido uma temporada sensacional e o Max mereceu muito ser campeonato. Sem dúvidas, né? Todo esse conjunto de coisas. É um carro espetacular. Desde o ano passado, o carro parece que só melhorou. O piloto só melhorou, com certeza, é o que a gente sempre fala, né? Verstappen aprende muito, ele sabe muito bem aprender com os erros e com os acertos dele, soube aproveitar muito bem os inúmeros erros da Ferrari esse ano. Então, claro que se ele tivesse um adversário mais difícil, ele também teria muita competência, mas com um adversário que facilitou muitas vezes, né? É sempre bom ter um pouquinho de sorte, todo piloto precisa. E você, Duda, sua análise sobre o campeonato do Max Verstappen? A gente teve a primeira corrida do ano no Bahrein e a gente viu que o Max abandonou por problemas no motor. Aí ele ganhou na Arábia Saudita e na Austrália ele também abandonou. Acho que foram os únicos 2 abandonos dele na temporada. E depois da Austrália, quando ele não ganhava, ou ele chegava em P2 ou ele chegava em P3, o que foi muito bom para ele no campeonato. Acho que ele tirou mais um peso das costas, né? Ser bicampeão mundial, um seguido do outro. Acho que agora ele vai para o ano que vem um pouco mais assim, tá? Eu já conquistei meus 2 campeonatos mundiais, eu tô entrando ali no livro dos campeões da Fórmula 1. Então acho que ele vai chegar para o ano que vem um pouco mais leve, agressivo, como a Carlinha falou, o jeito de pilotagem dele. Mas eu acho que ano que vem ele vai chegar e pensar de uma forma um pouco diferente, porque acho que a gente viu uma Ferrari que queria ter sido competitiva no decorrer do ano e não conseguiu. A gente viu uma Mercedes não competitiva. Então, acho que ele vai pensar que ano que vem as 2 equipes vão chegar competitivas para o campeonato. Então, acho que ele vai ter uma chavinha que vai falar: tá, agora eu tenho que pensar com calma do jeito que eu vou agir, porque agora vão vir mais 2 equipes e mais 4 pilotos atrás de mim. Então, acho que. Mas não tenho o que falar, né? Foi um campeonato excepcional. Tudo bem que a Ferrari errou muita coisa, mas não tirando o mérito do Max, ele foi sensacional, incrível a temporada inteira. Então, mais do que merecido, foi de um jeito não tão feliz, porque muitos não conseguiram comemorar, porque o GP de Suzuka foi um GP chocante, então não teve aquela comemoração igual no final do ano passado, mas acho que, como a Julinha falou, nas próximas corridas eles vão comemorar bastante. Tem um ponto, para ele, obviamente, não é negativo, né? Mas para a maioria dos pilotos, para quem assiste e gosta da disputa da emoção, é que o campeonato vai acabar bem cedo, né? Bem, sim, se fosse em Singapura seria mais ainda, mas ainda assim tem poucas corridas. Nós já estamos em outubro, então o calendário está quase acabando e terminou já cedo. As próximas corridas para ele, tanto faz como tanto fez, provavelmente óbvio, né? Ele sempre quer vencer, mas não tem toda aquela necessidade, aquela pressão do campeonato. E, aliás, seria muito interessante se a partir de agora o Leclerc subisse e disparasse, né? Um pouco tarde demais, mas quem sabe tudo pode acontecer. Alguma equipe melhorar, piorar muito. Enfim, acabou cedo. Claro que nós gostaríamos de mais emoção, mas para ele foi perfeito da maneira como foi. E eu quero ouvir de vocês o balanço sobre essa temporada, de uma forma geral. Então, a Ferrari, que parecia muito forte nos treinos na época da pré-temporada, e todo mundo pensava, será que é blefe, será que não é? E começou forte, começou a cair, começou a errar. A Red Bull, que já vinha forte do ano passado e se consolidou ainda mais.
as equipes que decepcionaram, como a McLaren, Mercedes principalmente, as equipes que surpreenderam, como a Haas. Quero ouvir de vocês como foi o balanço geral dessa temporada de 2022, começando com você, Duda. Foi como a Kalinha falou, né? A Ferrari e a FIA estavam ali numa disputa entre elas de quem faria mais no decorrer da temporada. A gente teve, a gente teve várias situações incoerentes da FIA, que não seguia o regulamento, ou quando seguia ali de um jeito diferente. A Ferrari pode entrar numa das equipes que mais decepcionou, porque eles prometeram muito na pré-temporada no Bahrein, em Barcelona, chegaram no Bahrein na corrida e fizeram uma dobradinha já no início, então ali já dispararam. Então a gente estava ali, né? Os ferraristas ficaram muito felizes. Será que a gente consegue? Será que vem aí mais um campeonato pra gente? Aí ela começou a errar ali, começou a errar aqui. A Mercedes também, a gente estava ali naquela indecisão de porque a Mercedes sempre escondia os jogos nas pré-temporadas, né? Nunca mostrava tudo. Então a gente falou, não, que isso, a Mercedes só tá escondendo o jogo. A gente até virou meme, né? Que esconderam tanto que perderam, não acharam nunca mais. A McLaren também decepcionou um pouco. Esse ano, a melhor posição da McLaren, se eu não me engano, foi o quarto lugar do Norris ou o quinto lugar do Ricardo. Então, assim, é uma equipe que pode dar mais, e a gente espera muito da McLaren. Uma equipe que me impressionou foi a Alpine, que já vinha muito forte, né? A Alpine é a Alpine. A gente tem o Fernando Alonso como um dos pilotos principais. E a gente tem o Esteban Ocon, que é um jovem piloto que vai entrar aí no hall, né, da fama dos jovens pilotos daqui para frente. E acho que foi uma equipe que me impressionou. A Haas também me impressiona bastante. E um piloto que me impressionou muito foi o Alexander Albon. Ele é um piloto sensacional e conseguiu colocar a Williams em uma posição que a gente não esperava no decorrer do ano, porque quando você fala em Williams, você só lembra da trajetória ruim que a Williams teve nos últimos anos, sempre ficando ali entre último e penúltimo no campeonato. Aí veio o Alexander Albon e conseguiu colocar ela ali, acho que ela está em 18º. Ele está em 18º, eu acho. Acho que ela está em 8º no campeonato, algo assim, não me lembro ao certo. Então, acho que assim, é isso. A Mercedes, obviamente, me decepcionou bastante, porque a gente veio de um campeonato no ano passado em que o Lewis perdeu o campeonato, né? Perdeu o Mundial na última corrida e a Mercedes ganhou o campeonato de construtores. Então, acho que, para mim, teria ficado aquele gostinho de a gente vai para o ano que vem mais forte para tentar conquistar mais uma vez os dois campeonatos. E não foi isso que aconteceu. Acho que agora é focar, né, no ano que vem, porque não tem muito mais o que fazer nesse resto de ano, a não ser mostrar para que veio, porque a Red Bull não tem como não ganhar o campeonato de construtor esse ano, é só questão de tempo, igual foi questão de tempo o campeonato do Max. Então, acho que eles têm que mostrar que vão vir forte no ano que vem. Sem dúvida, eles dispararam de pilotos no campeonato de construtores. Não tem para ninguém, o pessoal só estava esperando. Acho que a parte mais interessante é ver quem fica ali em segundo, terceiro, quem está beliscando ali o resto do pódio, vamos dizer assim. Mas em primeiro, a Red Bull já estava muito tranquila desde o começo da temporada e assim se consagrou no de pilotos, logo mais, bem provavelmente, em construtores. E para você, Carlinha, como é que foi essa temporada 2021 da Fórmula 1? Foi uma temporada, assim, contando ao todo, com todas as equipes, foi de muitas surpresas, né? Na primeira corrida, eu lembro que quando a Ferrari já tinha feito a pole, ganhou. A Red Bull abandonou os dois carros na primeira corrida. Eu falei, cara, será que a Red Bull esse ano vai vir ruim? Será que a Ferrari vai voltar no topo? E, enfim, decepção a partir dali, porque daí a Red Bull tomou a ponta, a Ferrari começou com os erros, não só da equipe em si, mas às vezes acontece dos pilotos abandonarem, problemas no carro, tudo mais, foi caindo. A Mercedes, que não sei, não vi a temporada inteira, só alguns momentos ali no pódio. Depois eu fiquei, gente, cadê a Mercedes do ano passado, né? Foi a mesma coisa que a Duda falou. A gente viu uma Mercedes do ano passado brigando pelo título lá em cima, e aí na temporada seguinte tá perdida em terceiro lugar, ficou meio assim. Agora, a Haas,
A Alpine, nossa, gente, são equipes que ano passado a gente não dava nada e esse ano estavam lá em cima. A Alpine terminou agora em quarto lugar. A McLaren decepcionou a temporada inteira. Tivemos apenas um pódio do Lando lá na Itália, acho que em Imola. E depois dali sumiu no mapa também, tá ali no grid, não tá, a gente nem percebe, porque ou terminam lá no fundo ou não terminam a corrida. Alfa Romeo estava muito bem com os meninos esse ano, eles terminaram em sexto lugar. Em quinto, a McLaren, eu estou bem decepcionada porque a minha equipe, eu estou muito triste, eu não vi a minha equipe correr. A gente está perdendo o Daniel Ricciardo, no que vem já entra piloto novo, a gente não sabe o que vai acontecer, principalmente depois dessa saga ali do Piastri, Alpine, Gasly, nossa. A AlphaTauri também decepcionou bastante porque elas estavam no meio, estão terminando agora em nono lugar. A Aston Martin, que estava muito ruim, já ultrapassou eles, e aí a gente fica essa questão, tipo, o que está acontecendo? Porque a gente sabe que a AlphaTauri tem o mesmo motor que a Red Bull, e a Red Bull está liderando o campeonato, então fica essa dúvida, né? A Williams também, por mais que esteja em último lugar, a gente viu o álbum detonando essa temporada, muitas vezes ele pontuando, né? Tem 8 pontos e bem dizer só dele, esses 8 pontos. E, enfim, a Haas, né, foi uma surpresa enorme, principalmente por toda a questão do ano passado, não pontuou nenhuma vez. 2020 também foi uma temporada um pouco complicada para eles. E esse ano eles estão em oitavo lugar, com bastante ponto. A gente viu o Mick pontuando, o Magnussen, então, assim, foi uma temporada boa para eles. Eu acho que deu um pouco mais de gás para eles seguirem para o ano que vem. Ano que vem a gente vai ter piloto novo, a gente vai ter pilotos em equipes diferentes, equipes novas, então assim, tô com bastante expectativa para o ano que vem também. E espero que tenha mais emoção no próximo ano, né? Vamos ser sinceros, porque nossa, que campeonato xoxo. Pois é, eu como setorista da AlphaTauri fiquei muito chateada com o desempenho desse ano. É claro que a AlphaTauri, nos últimos anos, não estava brigando assim pelo pódio, mas conseguia ali um quarto, quinto lugar, chegava perto. Tivemos até, inclusive, a vitória do Gasly em Monza, né? Então, assim, esperava uma posição mais alta. Pô, a AlphaTauri está em nono no campeonato de construtores. Então, realmente, toda semana eu tendo que escrever uma matéria negativa, assim, dor no coração. Eu acho que uma das coisas que marcou muito essa temporada foi, agora mais no final, mas ainda assim, é, aquelas suposições de, tipo, será que algum piloto vai ficar? Será que vai sair? Para que equipe vai? E aí umas mudanças, aquelas polêmicas. Alpine, Piastri, nossa, foi uma confusão. Acho que isso entreteu a gente, assim, nos bastidores, né, das corridas. Mas foi muito interessante. Agora a notícia que o Gasly realmente não estará mais na AlphaTauri. Então, foram mudanças bem interessantes, diria eu. Tiveram partes tristes, acho que a pior delas, assim, que dói no coração até hoje, é de saber que ano que vem não teremos mais Sebastian Vettel, né? Um dos maiores, inquestionavelmente, um dos maiores nomes da Fórmula 1. E cada final de semana que passa, ele se despedindo dos torcedores em cada país, dá uma dorzinha no coração, ele lá no Japão, ai, aperta, assim. Mas, enfim, né? É um cara que vai deixar uma história maravilhosa, com muitos títulos, muita coisa para contar e muita inspiração para os pilotos jovens que estão surgindo e ganhando títulos, como é o caso do Verstappen, e em breve o Leclerc, certamente, e todos esses outros pilotos. Outra equipe, vocês falaram da Haas, né? Eu acho que ficou muito legal essa dinâmica de um piloto jovem, que é o Mick Schumacher, né? Começando aí, tem todo um peso do nome, mas o cara conseguiu sair bem, mesmo com as dificuldades dele, da equipe, conseguiu trazer um resultado legal. E o próprio Magnussen, que ele chegou, assim, eu particularmente achei que, nossa, Magnussen de volta, mas o Magnussen conhece a casa, conhece a Haas, e acho que ficou uma dupla bem legal, uma dupla com uma dinâmica show para conseguir trazer a Haas umas posições acima, né? E a Haas era a equipe que ficava, pô, 100 pontos. Então, ela terminar em oitavo, com, se não me engano, 34, 35 pontos, é um resultado, pô, realmente teve uma evolução da Haas muito, muito, muito interessante. E aquelas que a gente já falou, né? Mercedes McLaren, aquela dor no coração de equipes com nome, equipes com pilotos bons, com dinheiro para trazer, né, mudanças positivas, saem com resultados negativos, nada esperados, principalmente comparado, a gente compara muito com a última temporada, que eles estavam ali em cima, pô, Mercedes com tudo, a McLaren estava bem, aí do nada cai, né? Mas não esperamos, a nossa esperança é que ano que vem tenham mais equipes brigando pelo título. Esse ano, só de ter duas, e agora a Mercedes conseguindo trazer um pouquinho no final, foi muito interessante. Seria muito mais interessante se no próximo ano tivessem três, quatro. Seria muito, muito legal, com várias disputas, seja no de construtores, seja no de piloto.
chegando ao finalzinho do nosso debate na pista, eu quero saber para vocês sobre esse GP do Japão, os pontos positivos e negativos. Sei que vocês já falaram um pouquinho do caos que foi esse GP, mas as coisas que vocês, curtiram demais, aquilo que deixou a desejar. Começando com você, Carlinhos. Começando pelos pontos negativos, eu destaco a FIA, e é isso aí. Não, mas eu acho que sim, foi uma questão bem chata, toda a questão que aconteceu durante a bandeira vermelha. E, sem dúvidas, a FIA deixou muito a desejar esse final de semana. E eu espero que eles melhorem, porque não é algo leve, é um assunto muito sério. Se tratam de vidas ali dentro. Pontos positivos. O Max é bi, né? Não tem emoção. Mas é um ponto positivo para ele ir para a Red Bull. Ponto negativo também o Leclerc, infelizmente, acabou levando uma punição, mas ponto positivo para ele também, porque ele correu muito bem, ele teve uma boa largada. Eu acho que foi uma corrida bem mediana, assim, colocando na balança. Ponto negativo, assim, não ao todo, é só a FIA mesmo que eu vou deixar. E ponto positivo, eu acho que eu vou dar um pontinho para cada equipe, porque foi uma corrida, assim, que a galera se destacou bastante. A gente viu bastante ali as equipes descendo e subindo no grid durante os únicos minutos de corrida. E eu acho que foi bem interessante de ver esse sobe e desce. A gente viu umas equipes, assim, que estavam lá embaixo liderando a prova por alguns segundos. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. E é isso aí. Espero que rendam mais, assim, mais corridas assim, só que numa corrida que não tenha bandeira vermelha e caos e tristeza. É isso aí. Eu acho que a maior pedra no sapato da Fórmula 1 é a própria FIA. Assim como eu gosto de falar, não tem como escrever máfia sem FIA. Realmente é muito estresse. E, inclusive, um estresse para todo mundo, né? Não é só uma equipe, assim, embora tenha aquelas equipes que acabam sendo favorecidas, debate para outra hora, eu acho que todo mundo sai prejudicado. Todos os pilotos, todas as equipes, alguma hora, para essa FIA no meu pé de novo, que realmente não tá fácil. E para você, Dudinha, pontos positivos e negativos desse GP? Um ponto negativo, com certeza, foi a FIA. Não tem como falar de Suzuka e não colocar a FIA. Eu até brinquei se a GPDA, né, que é a Associação dos Pilotos, não poderia abrir uma investigação contra a FIA, já que ela gosta de investigar os pilotos, não é mesmo? E acho que a gente teve 3 brigas ali muito interessantes, que foi a briga do Pérez e do Leclerc ali no final, ia, não ia. Foi o paredão, né, chamado Esteban Ocon, que acho que Lewis Hamilton de ontem para hoje dormiu com a pensando na traseira da Alpine, porque Esteban Ocon não deixou ele passar, e a gente já viu isso antes com o próprio Fernando Alonso, que também é piloto da Alpine, e também a briga ali entre Vettel e Fernando Alonso, que me remeteu a um episódio do filme Carros, que ali no final da corrida tem aqueles 2 carrinhos, sabe? Aquele verde e aquele azul. É idêntico, é a mesma cor do carro. E são dois pilotos da velha guarda brigando por uma posição. E o Vettel chegou na frente por 11 milésimos de segundo de diferença. Então, assim, foi aquela emoção. Então, acho que os pontos positivos são esse. Por mais que a gente ficou 2 horas em bandeira vermelha, com aquela expectativa de se ia ou não começar. Esses 40 minutos que a gente teve de corrida, né, nos 5 primeiros carros do pelotão, não, nos 5 não, nos 3 primeiros, porque ali em quinta e quarto estava o Esteban e o Lewis, ali as 3 primeiras posições foi meio parada, o Max abrindo do Leclerc ali 20 segundos, então ali só teve realmente aquela emoção no final da corrida. Agora, na parte de trás do pelotão, era ultrapassagem a todo momento, era aquele toquezinho ali, eu falava, meu Deus. A gente teve o Mick Schumacher liderando por 5 segundos, ou menos, 5 milésimos de segundo. Aí, aquela pontada de felicidade de tipo, tá, ele tá mostrando ali um trabalho, ele foi líder da prova. Mas foi muito legal. O Ricardo também. Então, acho que assim, os pontos positivos foram alguns, e negativos com certeza é a FIA, não tem como não falar. Porque, assim, cada erro grotesco, mas cada erro grotesco que o GP de Suzuka tinha tudo para ser incrível. A chuva atrapalhou um pouco, atrapalhou, mas tinha tudo para ser incrível e a gente se estressar às 2 horas da madrugada porque a FIA não consegue fazer o mínimo do trabalho possível é triste.
Realmente, nossa, acordar de madrugada para passar estresse é só para quem ama muito automobilismo, assim, não tem outra possibilidade. É só muito amor mesmo, talvez um pouco de loucura, mas faz parte do pacote. E o nosso último tópico é justamente a expectativa para o próximo GP em Austin, no caso dos Estados Unidos, né? Chegando no finalzinho, na reta final. Se eu não me engano, são 4 GP que restam, né? Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi, que é finalzinho, né? Que sempre é assim. Expectativas de vocês para esse GP lá nos Estados Unidos, sem ser nesse final de semana, no próximo, né? Do dia 23. O que vocês esperam? Estão com, né, pensando positivo, pensando negativo? Vai ser meio chato? Vai ter comemoração? Vai ter Red Bull no topo? Não vai ter Red Bull no topo? Quero saber de vocês o que vocês acham, começando com você, Duda. Acho que os pontos positivos para Austin, que a gente vai entrar agora nas próximas 3 corridas, a gente tem as corridas nas Américas, né? Estados Unidos, México e Brasil. Então, acho que eles vão tentar, as equipes que não mostraram resultados bons, eles vão tentar nessas últimas corridas mostrar resultados bons. Acho que em Austin, o principal piloto da Red Bull pode se tornar o Sérgio Pérez, que está ali na disputa do segundo lugar com o Charles Leclerc, porque o Max já foi campeão, então não vai fazer diferença para ele. Então, acho que ele vai até mesmo tentar ajudar o Pérez a se consolidar ali na segunda posição, porque seria muito vantajoso para a Red Bull sair de 2022 com os 2 pilotos nas 2 primeiras colocações e com o campeonato de construtores. Porque aí eles teriam ali, né, uau, eu cheguei no ano de 2022 e conquistei tudo. E acho que a Ferrari também vai tentar não cometer erros do Leclerc, fazer uma boa classificação, uma boa corrida para tentar ganhar e abrir um pouco de vantagem do Sérgio Pérez, que é seu principal rival no momento. E acho que a Mercedes também se dá muito bem na pista de Austin. Bom, nos últimos anos se deu muito bem. Agora é ver, né, se o W13 vai se adaptar às pistas de Austin. Acho que a Alpine também vai tentar mostrar um resultado bom, que é ali a 4ª força no momento. A McLaren também, acho que o Ricardo vai se despedir de Austin, né, porque ele não vai correr no ano que vem. E ele que gosta muito de Austin, ele se caracteriza super para o GP de Austin. Então, acho que ele vai querer se despedir de Austin com uma boa corrida. E acho que o Sebastian Vettel também, né, que se despede de vez da Fórmula 1, vai tentar fazer uma boa corrida em Austin. Acho que vai ser uma corrida bem interessante de se assistir. Sem dúvida, só de pensar em mais um GP, o Vettel se despedindo do corredor. Kelly, agora para você, sua expectativa para o GP dos Estados Unidos. Agora o campeonato já tá decidido, o Max tá lá e ninguém mais tira ele, então eu acho que eu concordo também um pouco com a Duda, né? Red Bull ele vai tentar dar uma chance pro Sérgio ficar em segundo lugar, já que a briga tá ali entre Ferrari e Red Bull ainda durante o segundo lugar. A Mercedes também, que agora da metade da temporada para cá vem se destacando, vem melhorando, conseguiu dar uma acertada no carro ali. Russell correndo muito esse ano. Então, assim, Austin promete assim, uma briga mais ali do segundo lugar para trás, né? A Alpine e a McLaren ainda estão naquela briga ali pelo quarto lugar, a Mercedes ali no terceiro. Então, acredito que não lá na frente, né? O campeonato agora é só a Red Bull e a Ferrari sozinhas ali, o Max já tá lá, já nem sem estresse mais. E é isso aí, espero que renda uma corrida melhor que de Japão, né? Porque 2 horas de bandeira vermelha ninguém merece, ainda mais 2 horas da manhã. E a Austin vai ser, acho que vai ser bom. Dá para contar com uma boa corrida, assim, é um circuito legal, eu gosto, assim, de assistir, então acho que vai ser boa. Sem dúvidas, eu espero que seja um GP interessante, como vocês falaram, como agora é o Verstappen, a Red Bull, não precisa mais se preocupar com, né, quem vai ganhar o campeonato. Talvez seja interessante ver a prioridade com o Sérgio Pérez, como as outras equipes vão fazer para segundo, terceiro lugar. Então, eu acho que promete ser um GP um pouco diferente dos últimos, e espero que seja diferente positivamente, né? Sem dúvidas. Bom, então é isso, pessoal. Meninas, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada pela parceria de sempre. Novamente, parabéns para a nossa aniversariante. Volte sempre, Carlinhos. Foi um debate incrível, obrigada de novo por tanto carinho. É muito bom estar aqui, eu espero participar aqui mais vezes, aparecer mais aqui. E é isso, até a próxima. Até mais. E também é um prazer estar com você, Dudinha. Venha sempre. É um prazer estar aqui falando sobre algo que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta. E eu espero que Austin seja incrível e um bom fim de semana de corrida.
Não essa, na outra. Uma semana de corrida em Austin para todo mundo. Sem dúvidas, vamos ter um final de semana de descanso e no próximo a gente já volta com tudo. Mel, muito obrigada pela oportunidade, parceria de sempre. Você que é a nossa Big Boss e fica aí atrás das câmeras. Você é incrível, nós somos muito, muito gratas. Eu fico muito feliz com o crescimento do Batom na Pista e nosso futuro certamente é muito, muito promissor. Para finalizar, obrigada a você que nos assistiu. Deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta o que você achou, sugestões. E também queremos saber o seu ponto de vista. Principalmente, não esquece de seguir o BNP aqui no YouTube e em todas as nossas redes sociais, @BatomNaPista F1. Um beijo e até o próximo debate na pista.